Amém? Glória a Deus. Então, só voltando um pouco naquilo que nós paramos, né? Nós paramos antes do aniversário da igreja e foi a segunda parte do nosso estudo, onde nós falamos sobre alguns assuntos, porque precisamos compreender os caminhos de Deus, né? Porque o homem natural, ele não conhece, não consegue entender, e por isso nós estudamos, né? Porque também muitas vezes é mais fácil acreditar num cientista que morre atrofiado do que acreditar num Deus que é criador de todas as coisas, porque nós estivemos falando sobre isso, né? Falamos sobre quando retroceder, né, é a melhor opção. Há momentos que nós precisamos aprender a retroceder, a voltar, a dar um passo atrás antes de ir para a frente. E isso é uma das coisas que muitas vezes é difícil nós aprendermos a fazer. Quando Deus endurece o coração do nosso inimigo, e nós aprendemos sobre essa questão de muitas vezes, o inimigo ele se enfurece de tal forma, que você vê isso às vezes no rosto da pessoa, você vê isso na situação que você está enfrentando, e que isso não é muitas vezes para derrota, é na realidade para o teu crescimento, para que você possa cumprir o seu papel. Vimos também o que fazer na hora do medo. O que você faz na hora do medo? Você corre para debaixo da cama? Você grita? Ou você busca a presença de Deus? Você se coloca em confiança naquele que pode realmente cuidar da sua vida? Nós vimos também quando temos que aquietar para ver Deus agir, porque nem sempre nós temos que agir. Existem momentos que você tem que agir, e a Bíblia fala isso, né? Há momentos para todas as coisas. Tem momento que você tem que agir, mas tem momento que você tem que ficar quietinho. Amém? E aí agora nós vamos entrar na terceira parte, que é para ser o final dessa ministração, e que se não conseguirmos hoje nós temos a ceia, né? Nós vamos finalizar depois do Dia dos Pais, porque na semana que vem, o Dia dos Pais, nós queremos trazer uma palavra específica para esses papais. Então, ainda Êxodo capítulo 14, agora nós vamos lá para o verso 15 em diante, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e glorificar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando me tiver glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou, se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás, colocando-se entre o campo dos egípcios e o campo dos israelitas. Assim havia nuvem e trevas, contudo aquele clareava a noite para Israel, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes qual muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os perseguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó e seus carros e os seus cavaleiros. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, olhou para o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Embaraçou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente.
de modo que os egípcios disseram: fujamos de diante de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Amém? Até aí, para que nós possamos, dar continuidade nesse estudo. Amados, primeiro, dando esse passo agora, o tempo de marchar e o tempo de clamar. Existe um tempo, e lá em Eclesiastes 3, do verso 1 ao 8, ele deixa isso bem claro: há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas, e nós precisamos entender que há esse tempo, inclusive na nossa vida espiritual, que há esse tempo no nosso contexto de busca da presença do Senhor, que há esse tempo na questão de nós aprendermos o momento de nós orarmos, de nós nos colocarmos diante do Senhor, mas existe um tempo também de marchar. Porque muitas vezes o que a gente vê é que tem pessoas que elas estão ali passando às vezes por uma necessidade, passando às vezes por uma dificuldade, passando às vezes por uma prova, e você chega e pergunta para ela diz: eu estou orando. Amém, está orando. Oh, que bênção. Só que de repente você vê que a pessoa continua na mesma situação, e você vai e pergunta: e aí? E ela diz: eu continuo orando. Amém, continua orando. Que bênção. Aí vai na terceira vez e você chega e pergunta: ei, como é que está? A pessoa diz: eu estou orando. Amém, você está orando. Mas você só está orando? Você só está clamando? Você já tomou uma atitude? Você já procurou fazer alguma coisa? Você já deu um passo? Porque às vezes é necessário nós tomarmos a iniciativa. É o que agora nós estamos vendo aqui, Deus falando agora para Moisés e dando uma direção, dizendo: ei, por que você está clamando a mim? Eu já fiz tudo o que precisava ser feito, e você ainda está aí esperando o quê? Marche, caminhe, faça aquilo ao qual você precisa fazer. Porque uma coisa é certa, querido, e eu tenho falado isso ao longo do meu ministério sempre: aquilo que Deus tem que fazer, você não põe a mão, você não vai conseguir fazer. Mas aquilo que você precisa fazer, pode ter certeza, Deus não levanta uma pena, Deus não encosta um dedinho. Aquilo que é para você fazer, é para você fazer. É você quem tem que fazer, e não é Deus. Então há um tempo de todas as coisas. Há um tempo de clamar, e nós precisamos aprender a orar, clamar. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Nós precisamos aprender a tomar atitudes, a marchar, a viver pela fé e caminhar segundo a vontade do Senhor, porque a vontade dele é boa, perfeita, é agradável. Depois o Senhor diz para Moisés: e você? Toma o teu bordão, em algumas traduções fala o teu cajado, aqui ela diz, a tua vara, que o significado é o mesmo. Toma o teu cajado, a tua vara, e toca e parte o mar. Aprender a exercer a autoridade que foi constituída muitas vezes é algo que nós não conseguimos. Não conseguimos muitas vezes dentro da nossa casa, não conseguimos muitas vezes dentro do nosso trabalho, não conseguimos muitas vezes dentro do nosso próprio ministério, porque estamos aqui: e agora o que eu faço? Como é que eu faço? O que eu vou fazer? E eu fico olhando e falo: mas vem cá, o que está faltando, será? Às vezes eu me pego e me questiono e falo assim: o que está faltando para que aconteça?
Eu procuro muitas vezes até me policiar, porque às vezes eu fico olhando e observando, será que eu não estou aqui já com tudo pronto? O Senhor já me deu a autoridade, o Senhor já me constituiu como autoridade, e eu estou esperando o quê? Para tocar no mar, para fazer com que as coisas aconteçam. E muitas vezes nós estamos exatamente dentro desse princípio, com tudo pronto, mas não conseguimos exercer a autoridade. Eu fico olhando às vezes o pai de família, que ele fica desesperado porque ele não sabe como que ele vai conduzir a família. Eu fico às vezes olhando um chefe no trabalho que ele fica desesperado porque ele não sabe como vai agir. E eu sei que não é fácil. Eu também tenho filhos, eu também tenho família, eu tenho um ministério, eu sou um líder. E eu tenho aprendido a cada dia como fazer, buscado aprender, orado e pedido: Senhor, me dá pelo menos uma coisa, sabedoria, para que eu possa fazer da forma correta. Porque também é muito diferente você exercer a autoridade e exercer o autoritarismo. É muito diferente você ser um administrador, é muito diferente você administrar uma família, administrar o trabalho, administrar o seu ministério e querer ser o dono. Eu sempre coloco isso, essa base, para que nós possamos entender. O administrador, aquele que está agora como autoridade, ele tem uma responsabilidade de gerar a harmonia, de conciliar, de dar direção, de mostrar o caminho, de encontrar o melhor caminho e andar segundo esse caminho. E o melhor caminho sempre vai ser Jesus. A verdade é essa. E não adianta você querer levar nenhuma destas coisas, nem a tua família, nem o teu trabalho, e nem o teu ministério sem Jesus. Sempre é importante você colocá-lo na frente. Mas que você precise, que nós precisamos aprender a exercer a autoridade, aprender a ir adiante, aprender a ir e tocar as águas, a exercer a autoridade que o Senhor tem nos constituído. Sempre é importante nós aprendermos. Lá em Jeremias, no capítulo 1, verso 4 e 8, nós encontramos uma palavra, um dizer de Jeremias, que às vezes é muito comum nós encontrarmos no nosso ambiente, principalmente no ministério, que diz assim: ora, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou um menino. Mas o Senhor me respondeu: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Nós não podemos ficar agindo e vivendo como meninos. Precisamos aprender a exercer aquilo que Deus tem colocado na nossa mão, quer seja dentro de nossa casa, quer seja no trabalho, quer seja no nosso ministério. Onde quer que você vá, você precisa aprender que se Deus te colocou ali, foi porque Ele já te capacitou para isso. Ele não vai colocar sobre as tuas costas um fardo acima daquilo que você pode carregar. Às vezes nós até achamos que Deus faz isso, mas Ele não faz. Às vezes olhamos para a situação e pensamos: mas Deus, eu não dou conta. Eu sei, às vezes acontece isso comigo. Às vezes tem aquele dia que você olha e fala assim: não pode, Deus, só comigo.
Deus diz o quê? Estou entendendo. Eu estou querendo que você cresça. Eu estou te dando algo mais para você crescer. Então Deus, Ele quer que nós venhamos a exercer a nossa autoridade. Uma coisa gostosa é quando o inimigo pensa que pode andar no caminho dos justos, os filhos de Deus. Porque o inimigo, ele acha que pode. O inimigo muitas vezes ele pensa que pode andar no mesmo caminho. Muitas vezes ele até acha que vai poder fazer aquilo que nós fazemos. E às vezes ele até disfarça e até faz algumas coisas até parecidas. Mas o final deles é sempre ruim. Eu acho interessante quando nós olhamos ali no Salmo 73. Vamos lá uma olhada, Salmo 73. Asaf, ele traz um relato sobre essa colocação. No verso 2 em diante, né? No verso 1, ele começa dizendo: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase resvalaram, pouco faltou para que meus passos escorregassem. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque eles não sofrem dores, são robustos e robusto é o seu corpo. Não se acham em tribulações como outra gente, nem são afligidos como os demais homens. Pelo que a soberba lhes cinge o pescoço como um colar, a violência os cobre como um vestido. Os olhos deles estão inchados de gordura, transbordam as fantasias do seu coração, montejam e falam maliciosamente, falam arrogantemente da opressão. E aí, nós vamos dar uma olhada lá no verso 20, que ele diz assim: como faz como um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás as suas fantasias. No verso 19 ele diz: como caem na desolação no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Porque muitas vezes acontece exatamente isso. Às vezes nós estamos caminhando em uma luta, porque a vida do crente é uma vida de luta. A vida do crente é uma vida de batalha. Paulo então ele diz: ei, você tem que andar revestido da armadura do Espírito. E aí às vezes nós olhamos as pessoas à nossa volta, o mundo lá fora, e o povo não está nem aí. A corrupção, a maledicência, a cobiça e tudo quanto é de maldade que se possa ver. E o que parece é que muitas vezes essas pessoas estão tão bem. Mas eu tenho olhado e visto, né, e foi inclusive tema dos nossos GC nessa semana, quando a justiça de Deus é estabelecida em nossa vida, que mesmo que muitas vezes eu possa até ser honesto, mas se eu não tiver Deus na minha vida, e se eu não tiver Deus no meu coração, e se eu não estiver revestido das armaduras de Deus, a minha honestidade vai cair por terra, porque eu não sou bom. O meu homem natural, que é a nossa carne, não tem nada de bom e não consegue perseverar na honestidade se não for pelo poder do Espírito. E é o que nós temos visto nesses dias. Eu posso até ser honesto e querer ser honesto, mas se eu não estiver andando nos caminhos do Senhor, se eu não estiver revestido do Espírito, mais dia ou menos dia eu vou cair. Nós temos visto o que está acontecendo ao redor do mundo, o que aconteceu nesse final de semana aqui. Vereadores
sendo presos. E eu vou falar uma coisa para você: alguns deles são pessoas que aparentemente são honestas, que quando você conversa, você olha para a pessoa, vê a forma de expressão da pessoa, você fala: puxa, esse cara. Mas não adianta, querido. A minha bondade, ela termina quando a minha cobiça aparece. Quando eu sou tocado e tentado nas áreas mais terríveis da minha vida. E cada um de nós temos uma fraqueza. E que se nós não tivermos o Espírito Santo para dizer: ei, o que é que você prefere? O que é que você quer? Quer o poder ou quer a salvação? Você quer desfrutar de uma noite de orgia, de prazeres, ou quer a eternidade? Porque aquele que tem o Espírito Santo, ele é tocado nessas áreas. Ele é conscientizado e é sustentado pelo Espírito Santo. Asaf, ele se dá com um momento desse. Ele olha e fala: eu quase caí, mas eu não caí. No Salmo 1 também nós vamos encontrar essa palavra, né? No verso 5 ele diz assim: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Meu irmão, você pode até estar vendo alguém que está prosperando no caminho da impiedade, mas eu te digo uma coisa: não tenha inveja dessas pessoas, nem queira estar no lugar deles, porque o fim deles é de morte, é de ruína. Andando um pouco mais adiante, então nós vamos ver quando não vemos o anjo do Senhor à nossa frente. E essa é uma outra área que mexe com a gente. Eu não sei se você já sentiu isso, mas parece que tem dia que você não está sentindo nada. Lembra do sentindo nada? Tô sentindo nada. É o Pintinho, né? Que deram para ele lá uma dose, né, de bebida, e ele: o que você está sentindo, Pintinho? Ele: tô sentindo nada, não tô sentindo o meu biquinho, não tô sentindo minhas asinhas, tô sentindo nada. E parece que tem dia que nós estamos, de certa forma, embriagados com a vida, embriagados com as coisas, com as ocupações da nossa vida, que nós não estamos sentindo nada, não estamos sentindo nada. E não estamos conseguindo nem mesmo ver o anjo do Senhor. Agora tem tempos em que nós não vamos ver o anjo do Senhor. E aí eu preciso ter o discernimento: será que está acontecendo? Que a palavra do Senhor diz que então, nesse momento, onde a batalha começa a se tornar mais renhida, onde a batalha começa agora a ficar mais forçada, onde agora há uma necessidade de uma intervenção do Senhor, o anjo ele sai da frente e ele passa para trás, para guardar, para livrar. Será que você não está vendo o anjo e aí se desespera? Cadê o anjo? Cadê Deus na minha vida? Cadê um cuidado de Deus na minha vida? E Deus está andando lá atrás e fala: eu estou aqui, filho. Continua caminhando, porque você não sabe o que eu estou segurando aqui. Você não sabe o quanto que o inimigo está doido para te pegar, e eu estou segurando ele aqui.
que nem aquela passagem, né, dos passos na areia, né, que eu sempre gosto de ver esse é quase que um poema, né? Daquela pessoa que ela vai andando na areia, à beira da praia, e ali ela vai, a cada passo que ela vai andando, ela vai vendo que há ali uma pegada que vai andando do lado dela. Mas quando ela começa a andar nas pedras, nos lugares mais difíceis, onde ela consegue olhar e ver, não tinha mais o outro passo. E ela olha e diz: mas Deus, por que é que nos momentos mais difíceis o Senhor me abandonou? E Deus diz: ei, aqueles passos que você estava vendo ali, não eram seus, era meu, porque eu estava te carregando no colo, nos momentos mais difíceis. Abacuque, nós cantamos esse cântico. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que não haja ovelha nos currais, todavia eu me alegrarei em ti, o Deus da minha salvação. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 7, o apóstolo Paulo diz: ei, porque nós não andamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Você não precisa andar por aquilo que você vê, você precisa andar por aquilo que você crê, se você crê no Deus verdadeiro. Em Hebreus capítulo 11, do verso 1 diz o quê? A fé é a certeza do quê? Das coisas que nós vemos. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. É a convicção daquilo que ainda não existe. Eu não preciso ver, eu não preciso estar olhando e vendo o anjo, não preciso estar olhando e vendo a coluna. Eu preciso crer que Deus está o tempo todo cuidando da minha vida, 24 horas, que nos momentos mais cruéis, que muitas vezes nós nem percebemos, mas é na hora que nós estamos dormindo, é que Deus está fazendo milagres. Porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem e esperam no Senhor. Deus faz caminhos onde menos esperamos. Eu vou encerrando com essa palavra hoje, para que nós possamos partir para o momento da nossa ceia. Mas eu fico muitas vezes olhando e vendo que muitas vezes nós estamos desesperados porque estamos olhando para o mar, olhando para um mar de problemas. O povo de Israel então agora chega diante do mar e eles reclamam com Moisés. Ele diz: não tinha lá sepulcro suficiente para que nós fôssemos enterrados, por isso você nos trouxe aqui para o deserto, é isso? Porque tudo que eles conseguiam ver e tudo que estava diante dos olhos deles era um mar de problema. Mas o que estava diante deles e o que Deus havia preparado para eles era um mar de solução. A questão é a visão, é a ótica de como nós vemos as coisas. Se nós olhamos pelos olhos espirituais ou se nós olhamos pelos olhos da carne. Porque era ali que Deus ia trazer a vitória, e era por meio daquele mar que Deus ia glorificar o seu nome. E muitas vezes nós não permitimos que Deus faça isso, porque não somos capazes de crer, de entrar no mar, de mergulhar no mar e dizer: eu vou enfrentar esse mar.
Se é Deus quem está à minha frente, se é Deus quem está me dirigindo, se é Deus que me trouxe até aqui, Ele vai me levar aonde eu preciso ir. E esse mar vai ser um mar de soluções, não vai ser um mar de problemas. Vamos abrir a nossa Bíblia, Efésios 3:20, para nós encerrarmos. Efésios capítulo 3, verso 20. Ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Talvez você esteja hoje exatamente nessa situação e olhando para esse mar de problema. Algo que é uma imensidão, algo que você talvez nem esteja pensando: eu não vou suportar, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. E Deus está olhando e dizendo: o que você está dizendo? É aí que está a tua solução, é por aí que eu vou te dar vitória, é aí que eu preparei para que você se tornasse um vencedor. Porque as coisas de Deus são infinitamente maiores do que nós pedimos e que pensamos. As coisas de Deus são grandes, e é isso que nós precisamos aprender. Se você tem passado por grandes lutas, é porque Deus quer te dar grandes vitórias. Se você tem passado por grandes provas, é porque o Senhor quer fazer de você alguém capaz, melhor do que os outros. Porque é assim que funciona, e é isso que Ele vai fazer. Vamos ficar de pé.